Estamos de volta, mais uma aula na matemática básica, essa matemática agradável, essa matemática tranquila, tá certo? Hoje nós estamos resolvendo, iniciando a questão de número 85. Veja aí. Um comerciante vendeu todos os salgados nos 3 intervalos de recreio de uma escola, vendendo cada salgado por R$2, certo? No primeiro intervalo, olhe bem, vendeu 40% da quantidade dos salgados. No segundo intervalo, 50% do restante dos salgados. E no terceiro intervalo, os 60 salgados restantes. O valor total, ele quer saber o valor total arrecadado com a venda de todos os salgados, ok? Então veja comigo. Ora, então eu tenho uma situação, presta atenção, quando você fala em percentual, então eu tenho aqui uma situação bem interessante. Pronto. Eu tenho aqui 100%, certo? Nesse intervalo, o nosso amigo vendeu 60%, tá certo? O nosso amigo vendeu, tá certo? 40%. Pronto. Então ele vendeu 40%. Então vamos ver aqui. Então nós temos aqui, então nosso amigo vendeu 40%. Ora, se ele vendeu 40%, resta em termos percentuais, resta quanto? 60%. Ora, ele disse que nos intervalos seguintes, no primeiro vendeu 50%. Ora, 50% de 60% é 30%. Ó, 50% de 60%. Então, simplificando um pouco, então nós temos o quê? 30%. Então, nesse intervalo, o nosso amigo vendeu 30% e no outro intervalo vendeu 30%. Então, lembrem, no primeiro intervalo, 40%. No segundo intervalo, 50% do restante. Então, vendeu metade. Então, 30%, restou 30%. Uma ideia, veja aqui. Nesse caso, pelo enunciado da questão, isso aqui representa quem? 60 salgados. Então, você pode resolver a questão assim. 30% de todos os salgados, isso dá 60 salgados. Então, fazendo as continhas, 30% do total de salgados é igual a 60. Simplificando um pouco, simplificando um pouco por 30 dá 1, por 30 dá 2. Se eu multiplicar em cruz, o total de salgado é 200. Isso aqui apresenta todos os salgados. O valor arrecadado é o seguinte. Ele diz que cada salgado foi vendido a R$2. Então, o valor arrecadado é simplesmente 200 vezes 2, que dá exatamente 400. Pronto. O valor arrecadado representa quem? 400. 400 está no item E. Pronto. Resposta correta é o item E. Pronto. Então, arrecadou, tá certo? O valor arrecadado, na realidade, é R$400. Essa foi a questão de número 85. Vamos agora à questão de número 86. O preço de um produto sofre um aumento de 5%. Olha aqui. O preço de um produto sofre um aumento de 5% no mês de março. E em seguida sofre outro aumento de 10% em abril. Determine o total do aumento percentual sofrido pelo preço desse produto após os 2 aumentos consecutivos. Então, nós chamamos na matemática, isso é chamado de reajuste sucessivo. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. Então, você imagina, você tem
100. Então imagina, é como se você tivesse dinheiro 100. Aí você tem um aumento, olha lá, você tem um aumento de 5%. Em termos de dinheiro, 5% é o quê? R$5. Então o novo valor agora passa a ser, passa a ser quem? 105. Pronto. 105. Nós temos agora, pelo enunciado da questão, aí agora há um reajuste, há um aumento de 10%. 10% de 105, na realidade, tá certo? Na realidade é R$10,50. Então, o valor final passa a ser, 105 mais 10,50 passa a ser, 105 mais 10,50. Olha aí, veja aqui o que nós vamos ter. 0, 5, 5, 1 e 1. Então, nós temos agora, aqui, o nosso valor passa a ser R$115,50. Em termos de aumento, veja aqui a variação. Era 100, foi para 115,50. A diferença ou a variação, 115,50, se eu tirar o 100, isso aqui vai ficar, na realidade, 15,50. Pronto. 15,50. Em termos percentuais, isso aqui, na realidade, é 15,5%. Pronto. Por que percentual? Porque ele está relacionado com 100. Isso nós chamamos de reajuste sucessivo. Você poderia, então vamos atrás do gabarito. Você poderia, sem problema nenhum, ter feito o gabarito. Então nós temos 15,5%. Então o gabarito é o item E. Pronto. O gabarito é o item E. Então você poderia ter feito assim. Ora, então eu tenho 1 mais 5% vezes 1 mais 10%. Pronto. 1 representa 100%. Então isso aqui, na realidade, representa quem? 1,05. Isso aqui representa 1,1. Se nós multiplicarmos 1,05 vezes 1,1, nós temos 1,155. Pronto. Isso aqui, passando de 1, tira o 1, tá certo? Aí você tem quem? 0,155. Em termos percentuais, é 15,5%. Pronto. Maneiras diferentes de fazer a mesma questão. Ok? Questão de número 87. Diz assim: um ônibus leva 3 horas para percorrer o percurso da cidade A até a cidade B. Se desenvolver uma velocidade média de 80 km por hora. Determine quanto tempo o ônibus levará para percorrer o mesmo percurso se desenvolver uma velocidade média de 100 km por hora. Então veja aqui comigo. Olha lá, acompanhe. Eu tenho a cidade A. Pronto, eu tenho aqui saindo da cidade A, chegando à cidade B. O nosso amigo, nosso ônibus, tá certo? Ele diz, tá certo? Ele diz 3 horas. Então, o tempo que ele gasta é 3 horas. A velocidade é de 80 quilômetros por hora. Então, na realidade, nós sabemos que, uma regrazinha bem basicazinha,
que a velocidade é o espaço sobre quem? O tempo. Se eu tenho velocidade e tenho o tempo, a distância ou espaço percorrido passa a ser quem? Coisa simples. Então, a distância é a velocidade vezes o tempo. Então, nós temos que a distância, nesse caso, a velocidade é 80, certo? E o tempo é 3. Então, 3 horas. Então, a distância entre essas duas cidades, na realidade, é igual a 240 quilômetros. Pronto. Então, agora nós temos a segunda situação. Qual é a segunda situação? Ele quer saber o tempo. Ó, nesse caso, ele quer saber o tempo. Tá certo? Se ele quer saber o tempo, então eu pego, ó, a distância, mudo de posição. Então, fica a distância dividido pela velocidade. Se ele quer saber o tempo, eu pego a distância, muda de posição a velocidade e o tempo, e nós faremos. Então, o tempo a distância é 240 quilômetros. Qual é a velocidade agora? Tá certo? Determine quanto tempo o ônibus levará para percorrer o mesmo percurso sem desenvolver uma velocidade média de 100 km. Então, a velocidade é de 100 km por hora. Se nós dividirmos isso aqui, nós vamos ter o tempo, na realidade, tá certo? O tempo, que em horas, será do 24 dividido por 10, dá 2,4 horas. Mas, Pacífico, eu estou observando as opções, tá certo? Estou observando as opções, eu não tenho exatamente esse valor. O que eu devo fazer? Observe que as tuas opções estão em horas e minutos. É bem simples. Quando você tem horas em número decimais, escrito em número decimais, você separa a parte inteira que representa horas. Então, pronto. Você separa a parte inteira que representa horas. Então, você vai ter 2 horas. E você multiplica a parte decimal, 0,4, você multiplica por 60 para transformar em minutos. Então, se nós fizermos as continhas, vai dar 2 horas. Esse produto aqui dá 24. Então, conclusão, o tempo gasto vai ser de 2 horas e 24 minutos. Bem simples a questão. 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. O item correto, C de casa. O item correto dessa questão é C de casa. Lembrando que essa questão foi a questão de número 87. Ok? Bem simples. Repetindo. Quando você tem o tempo dado em forma de número decimal, tá certo? A parte inteira representa, se for 2,4 horas, 2 representa horas. Se for 3,5 minutos, 3, a parte inteira representa quem? Representa os minutos, ou as horas, ou segundo. E a parte decimal você tem que multiplicar por 60 para transformar na unidade seguinte, ok? Então vamos em frente para a questão de número 88. Em uma classe com 57 alunos, certo? Ó, em uma classe com 57 alunos, 28 falam inglês, 19 falam inglês e francês, 12 não, olha aqui, 12 não falam nem inglês nem francês. Determine quantos alunos dessa classe falam francês. Então vamos ver aqui. Questãozinha de conjunto. Pronto. Questãozinha de conjunto. O que que nós temos aqui? Nós temos inglês, ok? E temos conjunto francês. Então veja as informações que eu tenho. Em uma classe com 57 alunos, então total são 57 alunos.
Em uma classe, o total são 57 alunos. 28 falam inglês. Então, em inglês são 28, falam inglês. Certo? 19 falam inglês e francês. Então, inglês e francês está aqui. Ó, interseção. Lembre, 19 falam inglês, 19 falam francês. E 12 não falam nem inglês nem francês. Então, 12 estão o quê? Está fora. Então, fora, na realidade, são 12. Certo? 12 não falam nem inglês nem francês. Determine quantos alunos dessa classe falam francês. Então, ele quer saber quantos alunos falam francês. Então, fala francês, são os alunos que estão aqui dentro. Certo? Falam francês, são os alunos que estão aqui dentro. Então, vamos começar a brincadeira. Bem simples, não tem muita coisa, muita complicação, não. Então, veja para mim. Tá certo? Aqui eu tenho 28. Mas já tem 19 dentro. Então, eu vou fazer 28 tira 19. Pronto. Então, implica que aqui eu tenho quem? Eu tenho 9. 9 mais 19 dá 28. Lembrando que se eu somar essa parte mais essa, tem que dar 57 menos 12. Então, ó, 57 fora 12. Então, nós temos aqui 7, 2, 9. Opa, diferença. Então, eu tenho 2, 5. Tá certo? 2 para 7, 5. 1 para 5, 4. Então, nós temos 45. Então, se eu somar 9 mais 19 mais um certo x, então, se eu somar 9 mais 19 mais um certo x, isso aqui tem que dar 45. Isso aqui nós já sabemos que é 28. Então, 28 mais x tem que dar 45. Então, o meu x, na realidade, vai ser quem? 45 tirando 28. Ora, 45 tirando 28 dá 17. Pronto. Então, isso aqui é 17. Então, lembrando, não é 28, já tem aqui? Se eu somar esse com esse, ó, tenha cuidado. Se eu somar esse aqui mais essa parte, tem que dar 45. Então, isso aqui representa 17. Agora vem a pergunta. Quantos alunos estudam francês? Para estudar francês, tem que estar dentro, ó, tem que estar aqui dentro. Para estudar francês, vamos ver quem está aqui dentro. Está francês. É 19 mais 17. 9, 7, 16, vai 1. 1, 2, 3. Pronto. Tá certo? Então, nós temos aí, resposta, 36. 36 está no item E. Pronto. 36 está no item E. Pronto. Essa foi a questão de número 88. Veja agora a questão de número 89. A Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo atualmente atende cerca de 250 alunos, alunos da rede pública de ensino da Grande Vitória. Desde sua criação, já passaram pela Banda Júnior cerca de 1.000 alunos, ok? O percentual de alunos, olha o que ele quer, o percentual de alunos atualmente atendido por esse projeto cultural, certo, da PM, em relação ao total de alunos que já passaram, lembre, ele está atualmente atendido, são atendidos quantos? 250. Dos alunos do projeto, em relação ao total de alunos que já passaram. Passaram foi quem? 1.000. Então, eu posso, sem problema nenhum, 250. Lembre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 1.000. Representa quem? 100%. Pronto. Aqui é o número de alunos, certo? E aqui é o percentual. 250 alunos, né? 250 alunos
X. Então, eu tenho 1.000 está para 250, assim como 100 está para X. Então, nós podemos simplificar, sem dificuldade nenhuma, por 250 dá 1, por 250 dá 4. Se eu multiplicar em cruz, 4x é igual a 100, então meu x é simplesmente 100 dividido por 4. Então, conclusão, meu x é igual a 25. Em termos percentuais, o meu x é 25%. Pronto. Em termos percentuais, o item correto é o item C de casa, ok? Então, o item correto é C de casa. Mas um detalhe, olha, eu sempre lembro essa regrazinha. Percentual, gente, é sempre o mais prático. É simplesmente dividir a parte sobre o todo. Pronto. Quem é a parte? 250. Quem é o todo? 1.000. Então, simplificando, ó, aí eu fico com quem? 25 sobre 100. Em termos de percentuais, isso representa quem? 25%. Eu fiz por regra de 3, eu fico pela proporçãozinha, tá joia? Essa foi a questão de número 89. Vamos ver o que diz a 90. Certo? RPM montado, Regimento de Polícia Montado da Polícia Militar, vem prestando sessões de ecoterapia à comunidade capixaba, certo? Suponho que 15 profissionais capacitados atendem às atuais 50 participantes, tá certo? E o número novos de profissionais que devem ser capacitados para que fosse atendido 30 novos praticantes, seria. Então, vamos lá. Agora, se ligue. Olhe bem o que nós temos, tá certo? O que nós temos aqui? Então, ele diz, olha lá, 15, ó, 15 atende 50. Para atender 80, eu preciso de quanto? X. Pronto. Regrazinha de 3. Quanto mais gente, mais eu preciso de elementos. Então, eu faço a proporçãozinha. 15 está para X, assim como 50 está para 80. Simplificando um pouco, né? Eu tiro o 0, certo? Aí eu posso simplificar 15 por 5, ó. 15 está para X, assim como 5 está para 8. Se eu simplificar por 5, dá 1, por 5, dá 3. Se eu multiplicar em cruz, quem é X? X é igual a 24, certo? Então, meu X é igual a 24. Beleza, não tenho problema nenhum de me precipitar e marcar essa opção, porque essa opção não existe, esse número 24. Aí você diz, eu errei. Calma, calma, veja o que ele pergunta, tá certo? O número de novos profissionais que devem ser capacitados. Olha, o número, ó, de novos profissionais. Ora, eu tinha 15. Ó, eu tinha 15. Presta atenção. Eu tinha 15. 15. Passou para quem? Para 24. Então, a diferença, tá certo? A nossa diferença, 24 menos 15 dá 9. Então, nós temos, ó, mais contratar, mais 9 profissionais. Então, 9 profissionais está no item D de dado, D de delícia. Cuidado, o que ele pergunta na questão. Ele não quer saber quantos funcionários está precisando naquele momento para atender, tá certo? 39 participantes. Seria de quem? Tá certo? Pronto. Então, nós temos
o seguinte, o Regimento de Polícia Militar montado veio prestando atenção. 15 profissionais, capacidade tende a atuais 50 participantes de assim, o número de novos profissionais que deveriam ser capacitados para que fosse atendido 30 novos participantes. Olha, 30 novos, não era 50? Mais 30 novos, passa a ser quem agora? 80. Tenha cuidado. De onde foi que veio esse 80? Esse 80 porque você tinha mais 30 pessoas. Ok? É só para reforçar, para lembrar. Ó, 15 atendia 50, mais 30. Então passa a ser agora quem? 80. Uma regrazinha de 3, simples de ser resolvida. Ok? Gabarito D de dado. Questão de número 91. O batalhão de Polícia Militar Ambiental, da sede da PM, estava com efetivo de 30 policiais. Então, efetivo de 30 policiais. Em 87. Em 2012, contava com efetivo de 180 policiais. Supõe linear a taxa de crescimento do efetivo de policiais no Batalhão de Polícia Militar Ambiental nos últimos 25 anos e que a mesma taxa de crescimento permanecerá constante nos próximos 5 anos. O número total de policiais do Batalhão da Polícia Militar Ambiental no final desses 5 anos será. Então vamos lá. Olha aqui. Todo o segredo está nesses gráficozinhos aqui, ó. Todo o segredo está nesses gráficozinhos. Então, vamos ver aqui. Então, o que que eu tenho aqui? Então, nós temos, ó, vamos ver aqui o que que nós temos. Linear. Esse é o segredo. Então, vamos ver aqui. 1000, acompanha aí. Ele diz, tá certo? Em 1987, ele tinha 30. Pronto. 2012. Ó. 2012. Tá certo? 2012. Nós temos um efetivo, tá certo? De 180. Pronto. De 180. Suponha a taxa de crescimento efetivo linear, tá certo? Nos 25 anos, e que a mesma taxa de crescimento permanece constante, tá certo? Ele diz daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, então implica que isso aqui vai ser quem? 5 anos, 2012 mais 5 anos, 2017. Pronto, 2017. Pronto. 2017. Então ele quer saber quem é o total de efetivo, certo? Em 2017. Então, vamos começar. Então, vamos aqui com calma. Então, vamos ver aquela proporçãozinha bem simplesinha, certo? Proporçãozinha que não tem muita coisa. Nessa variação aqui, ó, essa variação, se eu fizer 2012, tirar 1987, aqui fica 5, 9, 2, 10 para 10 nada, então 25. Aqui 25. E aqui, pronto, aqui não tem problema, aqui 5. Pronto. Essa variação aqui é 180 menos 30. Aqui fica 180 menos 30, certo? 180 menos 30 fica quem? 150. Então, vamos lá. Aqui fica 100 e... Deixa eu fazer bem aqui bonitinho. Então, isso aqui fica 150. Pronto. 150, que é essa diferença. E aqui eu vou chamar de x. Lembrando que o E, só para lembrar, o E vai ser 180 mais x. 180 é até aqui. Esse pedacinho aqui, eu estou chamando de x. Pronto, então eu faço a proporçãozinha. Olha como é bem simples. Se você quiser, você tem maturidade para fazer quase direto. Ó, 25 está para 5. Olha como é simples. 25, base, está para base, ó, desse triângulo. Ó,
eu estou trabalhando com esse triângulo aqui, ó, proporçãozinha em relação a esse triângulo. Pronto. 25 está para 5, ok? Ó, 25 está para 5, assim como 150 para x. 150 está para x. Pronto. Então, simplificando um pouco, aqui eu posso dizer que é 5. Então, eu tenho 5x, né? Isso aqui é como se fosse 1, ó. 5x é igual a 150. Então, x, na realidade, é 150 dividido por 5. Então, o meu x, na realidade, é igual a 30. Então, meu x é igual a 30. Pronto. Então, meu x é igual a 30. Pronto. Meu x é igual a 30. Só que o efetivo é 180 mais x, ó. 180 tem aqui, eu encontrei só esse pedaço. Então, eu posso fazer o efetivo em 2017 é 180 mais x, que é 30. Então, o efetivo, na realidade, é igual a 210. Pronto. Meu efetivo, na realidade, é 210. Pronto. Proporçãozinha bem simples, nada de dificuldade, nada de pavor. Então, o item correto é o item E. 200 e... Aliás, o item B, negócio de E, o item B de bola. Pronto. Falando de efetivo, então pronto. Então, nós temos aqui a questão de número 91, é o item B, 210. Exercite. Esse é o teu grande, vai ser o teu grande segredo e tuas conquistas, ok?